Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à 12ª lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição daremos continuidade ao assunto luminotécnica, onde apresentaremos o método do ponto a ponto para o projeto luminotécnico. Então, bons estudos e vamos lá. Lembrando que os objetivos dessa lição já foram apresentados nas duas primeiras partes dessa lição. Nesta lição abordaremos especificamente a aplicação do método do ponto a ponto no dimensionamento luminotécnico. O método ponto a ponto ele é mais preciso que o método dos lumes, visto que este ele se baseia na quantidade de luz que irá incidir em um determinado ponto de um ambiente, seja num quarto, numa sala, numa avenida, num escritório. Então você tem um ponto específico quando você quer avaliar o iluminamento daquele ponto, aqui tratado como o ponto P. Nós temos aqui o exemplo de uma luminária que não está diretamente acima do ponto P, e aqui nós temos uma luminária que ela está diretamente acima do ponto P. Então, no caso do método ponto a ponto, nós vamos avaliar o iluminamento especificamente nesse ponto P. E neste caso, nós vamos considerar que nós temos uma fonte putiforme. Uma fonte putiforme, nós podemos considerar aquela fonte de luz, aquela luminária que ela apresenta dimensões que elas são bem inferiores aos valores, às distâncias consideradas no projeto luminotécnico. Então, é como se essa distância aqui entre a luminária e o ponto de trabalho, o objeto que você vai avaliar, ela fosse muitíssimo maior do que as dimensões da luminária. Então, nesse caso, você consegue definir o iluminamento de forma mais precisa em um determinado local, seja um quarto, seja um quadro na parede, por exemplo. Já no método dos lumes, você determina uma média do iluminamento no ambiente em si, mas não especificamente num determinado ponto. É sabido também que no estudo luminotécnico que o iluminamento ele varia inversamente proporcional com o quadrado da distância D do ponto iluminado ao foco luminoso, ou seja, a fonte putiforme. Isso pode ser verificado na prática de forma bem fácil. Então, quanto mais você se aproxima de uma fonte de luz, por exemplo, uma lanterna, maior será o iluminamento naquele ponto onde você se localiza. Então, neste caso aqui, nós temos onde I é a intensidade luminosa em candelas. Essa intensidade luminosa ela é obtida a partir da curva de distribuição luminosa da luminária. D representa a distância do foco luminoso ao ponto, expressa em metros. E é o iluminamento obtido em lux. Ao se elaborar um projeto luminotécnico, quando o ponto iluminado na superfície que você deseja iluminar, ele não está diretamente abaixo do foco luminoso, ou seja, diretamente abaixo da luminária, vai haver então iluminamento que ele depende do ângulo alfa entre a linha diretamente abaixo da luminária e uma linha que passa pelo ponto P, que é o objeto de análise. Ou seja, se a incidência da luz ela for oblíqua, a iluminância no ponto P ela pode ser então determinada através de uma equação. Então, lembrando lá de trigonometria que nós temos a relação entre H e D, ela pode ser estabelecida através do cosseno desse ângulo alfa. Sabemos então que H ele pode ser determinado pelo produto de D vezes o cosseno de alfa. Consequentemente, H ao quadrado vai ser igual a D ao quadrado cosseno quadrado de alfa. E D ao quadrado ele vai ser então determinado pelo H ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado de alfa. O iluminamento, quando você tem essa incidência oblíqua, ela é determinada então pela intensidade luminosa na direção, ou seja, dependendo do cosseno do ângulo alfa, dividido por D ao quadrado. Observe que em relação à análise anterior, quando nós tínhamos o ponto P diretamente abaixo da luminária, o cosseno do ângulo aqui seria cosseno de zero, que é 1, então resultaria a mesma equação. Então, quando há essa incidência de luz oblíqua, você tem então essa componente que depende do cosseno de alfa. Então, neste caso, nosso iluminamento vai ser I de alfa dividido por D ao quadrado vezes cosseno de alfa. Nós sabemos que D ao quadrado é H quadrado cosseno ao quadrado de alfa, que vai nos resultar em I de alfa dividido por H ao quadrado de alfa cosseno ao cubo de alfa. Então, essa então será a nossa equação para determinar o iluminamento quando houver incidência de luz oblíqua. Quando nós temos mais de uma luminária
no recinto, o ponto que você vai analisar, ele recebe a contribuição de mais de uma luminária, então o iluminamento desse ponto vai ser a contribuição das duas luminárias. Então aqui nós temos no ponto P aqui avaliado, nós temos a primeira contribuição devido a essa luminária. Então, como o cosseno do ângulo aqui é zero, não há essa componente. E no nosso caso aqui haverá ainda a contribuição da segunda luminária, que essa contribuição da segunda luminária é representada por I de alfa, H ao quadrado, cosseno de alfa ao quadrado. Se você tiver mais luminárias aqui, haverá então um somatório de todas essas luminárias, ou seja, a contribuição de todas essas luminárias. Para ilustrar a aplicação desse método ponto a ponto, vamos então considerar que você deseja iluminar um determinado ponto, no caso aqui uma mesa, e esse ponto está localizado a 30 graus, a uma inclinação de 30 graus, com o eixo longitudinal da luminária. E essa luminária se encontra a uma distância de 2 metros do ponto que se vai analisar, no caso aqui a mesa. Vamos considerar nesse caso que nós temos uma luminária cuja curva CDL está aqui apresentada. Essa luminária possui duas lâmpadas de 3.350 lumens, totalizando então 6.700 lumens. Então, neste caso, para 30 graus, nós teremos uma intensidade luminosa de 340 candela. Então, na curva, então, nós obtivemos para 30 graus 340 candela. Lembrando-se que essa curva ela é referenciada para 1000 lumens. Então, nesse caso, nós teremos que a intensidade luminosa para 30 graus, considerando duas luminárias, uma luminária com duas lâmpadas de 3.350 lumens, nós teremos então um total de 2.278 candela. Consequentemente, o iluminamento nesse ponto ele será dado por 2.278 dividido pela distância, pela altura da luminária aqui ao quadrado, no caso 2 ao quadrado, vezes o cosseno do ângulo, o ângulo aqui 30 graus, que vai nos resultar no iluminamento nesse ponto aqui de aproximadamente 370 lux. Vamos agora avaliar uma situação no qual é desejável determinar a iluminância em uma via pública. Uma situação muito comum, onde você tem avenidas que ela tem postes localizados nos dois lados da rua. Nesse caso, você tem uma contribuição do iluminamento em determinados pontos daquela avenida, das duas luminárias. Observe que neste caso aqui nós temos duas luminárias com a mesma lâmpada, nesse caso uma lâmpada de 17.000 lumens, e aqui nós temos a curva de distribuição luminosa dessa luminária. É interessante você observar nas CDLs que elas têm uma limitação com relação ao ângulo de incidência da luz. Observe que essa luminária aqui, para ângulos superiores a 70 graus, não há nenhuma contribuição dessa luminária, ou seja, se você tem um ponto que ele fica distante em uma determinada localização que forma um ângulo superior a 70 graus, então não haveria contribuição dessa luminária, por exemplo. Então, nesse ponto, se esse ponto aqui, esse ângulo fosse superior a 70 graus, não haveria nenhuma contribuição dessa luminária. Então, ao fazer o projeto luminotécnico, é necessário você fazer uma escolha adequada da luminária em função da curva de distribuição de luz para evitar que isso ocorra. É interessante que os pontos em determinados locais, principalmente naqueles locais onde se deseja ter um maior iluminamento, ele receba a contribuição de uma ou mais luminárias naquele ponto. Então, de forma que você possa fazer um acréscimo do iluminamento em função de mais de uma luminária. Então, neste caso aqui, nós temos o primeiro ponto formando um ângulo de 35 graus aproximadamente, e nós vamos ter um iluminamento aqui de 180 candela. Já no segundo ponto aqui, a contribuição da segunda luminária, um ângulo de aproximadamente 30 graus, nós teremos uma intensidade de 195 candela. Como a curva de distribuição de luz ela é referenciada para 1000 lumens e a nossa luminária apresenta uma lâmpada de 17.000 lumens, é necessário então que nós façamos a adequação aqui da intensidade luminosa. Então, no caso, para 35 graus, nós teremos uma intensidade luminosa de 3.315 candela. Para aproximadamente 30 graus, nós teremos uma intensidade luminosa de 3.196 candela. Nesse caso, o iluminamento aqui no ponto P será a contribuição
da primeira luminária é 1, que nos resulta um iluminamento de 36,45 lux, bem como da luminária 2, que ela vai produzir um iluminamento nesse ponto P de 42,70. O iluminamento total será então de 79,15 lux. Observe que a luminária 2 ela apresentou um iluminamento maior do que a luminária 1, tudo isso em função da curva, não necessariamente em função da distância. Então é interessante que você conheça e analise bem a curva de distribuição de luz para escolher uma luminária bem adequada para aquela sua aplicação, para fazer uma distribuição de luz adequada para aquele seu ambiente, de forma que você instale a menor quantidade de luminárias que seja necessária para produzir aquele iluminamento médio. Então, neste caso aqui, nós fizemos uma aplicação da contribuição do iluminamento num ponto P através de duas fontes luminosas, no caso aqui 2 luminárias. Então, nós vimos nessa aula e nessa lição o projeto luminotécnico, vimos as grandezas luminotécnicas, vimos posteriormente o projeto luminotécnico através dos métodos LUMES e por último vimos o projeto luminotécnico através do método ponto a ponto. É interessante observar que no método dos LUMES você faz a distribuição das luminárias somente após o dimensionamento da quantidade de luminárias. Já no método ponto a ponto você tem que inicialmente definir o posicionamento das luminárias e verificar então qual a quantidade de luminárias, qual o iluminamento que você vai produzir em determinados pontos. Dessa forma, esse método ponto a ponto ele é mais aplicado em softwares. De forma analítica não é tão fácil fazer esse projeto luminotécnico utilizando o método ponto a ponto. Então, na próxima aula vamos então dar continuidade aos nossos assuntos, compreendendo então o dimensionamento de chaves de partida de motores de indução trifásico, especificamente a chave partida direta e chaves eletrônicas. Então, até a nossa próxima videoaula.